Capítulo 11. O uso de computadores na infância. Os computadores estão presentes na maioria das escolas de classe média e alta e nas salas de aula das redes públicas estadual e municipal de algumas cidades brasileiras. Os computadores, assim como os videogames, incluindo os de bolso, são uma realidade na casa da maioria das pessoas. Impossível hoje uma criança crescer sem o uso dessa tecnologia. Sem dúvida, o mundo digital traz uma série de vantagens, como exercitar a investigação da criança, estimulando o gosto pela pesquisa e ajudando o seu desenvolvimento intelectual no que se refere às dimensões psicomotoras, cognitiva e afetivos. Com base nisso, questiona-se: o uso excessivo dessa tecnologia pode ser prejudicial? Pacientes adultos que trabalham com o computador, principalmente na digitação, desenvolvem com certa frequência tenossinovite, uma espécie de inflamação dos tendões das mãos. E as crianças também estão sujeitas ao desenvolvimento dessas lesões? O uso de computadores e videogames está bastante associado a dores musculoesqueléticas, mas nem sempre associado à lesão propriamente dita. Um dos primeiros estudos que avaliaram os efeitos do uso de computadores em crianças e adolescentes, publicado em 1997 por Tazawa, demonstrou que esses pacientes apresentaram dores recorrentes, fadiga importante e hipertonia do músculo trapézio, principalmente no lado contralateral da mão dominante. O uso do computador foi de 1 a 4 horas por dia, com uma média de 1,6 horas dia. Os sinais e sintomas regrediram com a retirada dos computadores. Um grande estudo nacional desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP avaliou 791 crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos quanto ao uso de computadores e videogames. O computador foi utilizado por 99% dos alunos. Todos tinham posturas inadequadas na frente dos computadores. Quase a metade dessas crianças, 40%, queixavam-se de dores musculoesqueléticas. 23% a localizavam na coluna, 9% nos membros superiores e 4% no corpo todo. Apesar disso, após a análise estatística, essas dores não puderam ser atribuídas ao uso do computador. Sabemos que quanto maior o tempo em frente à TV ou utilizando o computador, maior a probabilidade do aparecimento de dores no corpo, na coluna, nos braços, nas pernas e até na cabeça. É importante ressaltar que quanto mais ativa é a criança, quanto mais frequente é a prática esportiva, menor é a frequência de dores. Existe maior frequência de dores nos pacientes do sexo feminino e nas crianças mais velhas. Nas crianças menores, a dor tende a ser generalizada, enquanto que nos pré-adolescentes e adolescentes tendem a ser nas mãos, região cervical e lombar. Crianças que utilizam o computador acima de 2 horas têm probabilidade de sentirem mais dores. Os jogos virtuais que simulam os movimentos reais seriam os mais indicados, porque reduziriam o fator sedentarismo, também associado à dor. O uso de games de mão poderiam estar mais relacionados à dor das mãos, sobretudo dos polegares. O computador de mesa parece estar menos relacionado à dor que o notebook, talvez por proporcionar uma melhor ergonomia, postura frente ao manuseio do computador. As crianças e os adolescentes deveriam permanecer no máximo 2 horas por dia em frente aos computadores e videogames. Em caso de dores e lesões musculoesqueléticas, devem ser prontamente retirados. Hoje eles passam muito mais que horas, às vezes o dia todo no celular, digitando com os 2 primeiros dedos de cada mão. Ainda assim, recomendamos a pausa de 10 minutos a cada hora de uso. Devemos nos lembrar de outros problemas que podem surgir com o uso excessivo dos computadores e videogames em crianças e adolescentes, como diminuição da atividade física e prática de esportes, obesidade, dor torácica, dor abdominal, fadiga, anorexia, ansiedade, cefaleia e comportamentos agressivos. Prevenção e tratamento. A maior parte dessas lesões tem cura e é reversível. Orientamos o repouso com retirada ou redução à exposição do fator desencadeante, com utilização da ergonomia adequada e prescrevemos analgésicos. A questão que se deve salientar é a prevenção das lesões, particularmente no adolescente em regime de trabalho, utilizando a ergonomia adequada com flexibilidade corporal, exercícios de alongamento e relaxamento dos braços, punhos, mãos e coluna.
em média 10 minutos por hora e postura correta em frente ao computador. A posição correta de digitação é aquela em que a altura do teclado coincide com a altura do cotovelo. Os punhos devem ficar retos e apoiados anteriormente ao teclado do computador, podendo ser utilizados apoios especiais de borracha para evitar a flexão dos punhos. Os dedos devem estar ligeiramente dobrados e digitar levemente sobre o teclado. O tronco deve estar apoiado no encosto da cadeira e os pés devem estar apoiados no chão. O monitor do vídeo não deve ficar inclinado mais que 20 graus. A borda superior da tela deve estar na altura dos olhos e distante de 30 centímetros. O monitor não deve ser colocado em frente à janela, evitando reflexões na tela, e o mouse deve ser movimentado sempre perto do corpo. Os exercícios de alongamento e relaxamento podem ser feitos em casa e no ambiente de trabalho. Para exercitar os ombros, faça movimentos circulares para frente e para trás. Para os punhos, com os braços relaxados e próximos ao corpo, mexa as mãos abertas em movimentos circulares nos dois sentidos. Para os antebraços, apoie o antebraço sobre a mesa e mantenha a mão levantada por 15 segundos. Para as mãos, com o antebraço em repouso sobre a mesa, toque a ponta de cada um dos dedos com a extremidade do polegar. Para as crianças, é importante observar a ergonomia, o tempo de uso dos eletrônicos e o estímulo à prática das atividades físicas. O seu filho é viciado em internet? Falamos até agora dos efeitos físicos do uso demasiado dos computadores, mas existe algum prejuízo a nível psicoemocional? A adição à internet, nome utilizado para definir vício pela internet, geralmente se desenvolve em pessoas de vocação solitária e, quando instalada, tem o poder de causar distúrbios obsessivo-compulsivos e déficit de atenção. Becker, Alzab e Hopwood, 2013, demonstraram que o uso aumentado de meios multitarefas e smartphones foi associado com depressão e ansiedade social. Shokohiko Mokhadan et al. 2013 mostraram correlação direta e significativa entre a quantidade de jogos entre os adolescentes e ansiedade, depressão, retraimento e comportamentos de quebra de regras, além de agressividade e problemas sociais em 95% dos casos. Adolescentes viciados em internet têm maior risco de ideias suicidas, tentativa de suicídio. Não é o número de horas, e sim os prejuízos que o uso da internet ou dos smartphones acarretam às crianças ou ao adolescente, refletindo em mudanças do seu hábito de vida. O adolescente se afasta progressivamente do convívio doméstico, com prejuízo do sono, atividades esportivas, trabalho e estudo. Procure identificar o conteúdo e as razões pelos quais seu filho acessa tanto a internet, buscando participar do seu mundo digital e vasculhar a alma de seu filho por meio da convivência amorosa. É importante saber se ele está apenas se divertindo no mundo digital ou se está fugindo do mundo real. Observar se há indícios de tristeza e de isolamento. Fique atento. Uma dica importante é não deixar o computador no quarto e estabelecer horário para se encerrar, as conversas online e para serem desligados os aparelhos eletrônicos, além de estabelecer uma idade para iniciar o uso da internet sem supervisão rigorosa. Cuidar nunca é demais.